Boa noite, meu irmão, minha irmã. Essa madrugada, onde que você estiver, a grandeza, a bondade, a misericórdia esteja derramando grandemente na sua vida. Seja você nesse momento está na sua casa, está no seu trabalho, em vários setores diferentes onde você está trabalhando, Deus está te abençoando grandemente. Você está viajando, seja passeando, quem sabe trabalhando, seja de carro, seja de ônibus, seja de avião. Deus está te abençoando grandemente nessa madrugada, nessa manhã. Quem sabe de madrugada, de manhã, quando você levantar, ou você vai ligar o seu celular, você vê essa mensagem, às vezes está durante o dia. Chama Deus quer falar no seu coração grandemente sobre a sua prosperidade. Prosperidade que Deus quer falar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Não apenas prosperidade na vida, bens materiais, financeiro, riquezas, mas a prosperidade que Deus quer falar no coração, na vida de você, todos vocês. Seja homem, seja você mulher, seja jovem, idade mais experiente de vida, né? Onde que você estiver, não importa. Deus quer que você seja próspero na vida espiritual, no seu ministério, na sua família. Chame prosperidade, uma vida completa em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Mas antes de trazer essa mensagem, eu quero para você agradecer a Deus por estar nessa mais oportunidade de falar com você, meu irmão, minha irmã. Eu peço para você não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Cosme. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like e compartilhe essa mensagem das pessoas que você mais ama. Ou manda as mensagens no WhatsApp, pessoas que às vezes você conhece, ou até pessoas que você nem conhece. Mas o Espírito Santo do Senhor vai operar poderosamente na vida de outras pessoas que você talvez nem conhece. Mas a graça do Senhor vai multiplicar de bênção, próspera na vida de pessoas, porque o dom gratuito é do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então hoje Deus quer falar para você, homem, você mulher, Deus quer falar sobre a sua prosperidade. Vamos ver aqui em 2 versículos, lá no Eclesiastes, na carta de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19 e 20, dizendo assim: e quando o homem a quem Deus deu riquezas e fazendas, e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Olha a palavra poderosa, prosperidade maravilhosa, completa na sua vida. Não basta um homem apenas riquezas, poder. Se você não tem, em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Altíssimo, o Espírito Santo do Senhor que se fortalece por dentro de você. Essa mensagem, nessa madrugada, Deus quer falar com você, meu irmão. Que todos nós, é natural você pedir a Deus prosperar. Você às vezes você lembra e quer falar algo específico. Um exemplo, eu estou trabalhando, me esforçar, pedindo a Deus comprar um carro. Deus, eu estou pedindo ao Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me capacita, comprar uma casa. Mas nessa mensagem que Deus está falando, chama-se prosperar, é uma prosperidade completa
em todas as suas direções, porque a riqueza, a prosperidade não é de você, é de Deus na sua vida. Todos nós, quando a gente está buscando na presença do Senhor, às vezes a pessoa está pensando, eu estou falando com Deus porque eu estou passando as provações, estou chateado. Não, meu irmão. Nós temos que falar com o Senhor em todo tempo. Em todo instante reverenciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Vou te falar para você 3 exemplos de prosperidade, riqueza, grande poder. Um exemplo, o homem, que um dos homens mais ricos de todos os tempos dessa terra, foi Salomão. Salomão, Deus derramou as bênçãos maravilhosas na vida dele. Sabedoria, entendimento em todas as áreas. Todas as riquezas, todo o poder, não somente de Israel, mas Deus derramou poderosamente na vida dele, em todos os lugares que as pessoas se aproximavam nele. Porque a dádiva de Deus tinha derramado sobre Salomão. E Deus falou lá no livro de Crônicas, que ele dizendo, versículo 9, eu creio, capítulo 9, se você está a viver, se está com todos os seus propósitos no seu coração, eu estarei com você em todo o tempo. Mas se você continuar, permanecer comigo, estarei com você. Mas se você desistir de mim, certamente eu afastarei de você. Não adianta ter um homem ter rico, prosperidade, com a inteligência que Deus derramou para ele. Deus permitiu. Deus não toma. Mas a autoridade, Deus teve dom de orientar as pessoas como deve conviver. Salomão fez tudo o que era correto aos olhos do Senhor. No primeiro reinado, no segundo metade do reinado, ele foi um homem mais difícil para expressar. Mas ele foi um momento de grande ruína. Envolveu a vida dele com vários povos que Deus não permitia. Ele tinha autoridade em todos os lugares para poder depois pegar a sua riqueza, suas belezas, seus benefícios de outras pessoas idólatras, todo tipo de povos diferentes. Ele era um homem rico. Deus não tirou a riqueza de Salomão, mas ele foi para a ruína, porque ele não permaneceu na presença do Senhor. E a prosperidade que Deus quer derramar na sua vida nesse momento, meu irmão, minha irmã, seja uma prosperidade espiritual, na vida familiar, espiritual, sentimental, em tudo, completo. Vou te dar um exemplo, o exemplo de Jó. Um homem rico, foi muito rico, um homem muito correto aos olhos do Senhor, e fez tudo que foi correto aos olhos do Senhor. Todas as riquezas possíveis, poder. Ninguém era mais respeitoso na região a não ser Jó. Mas Deus permitiu que ele deixasse o inimigo destruir a vida dele, de Jó. Jó, ele era um homem dependente de Deus. Ele tinha 10 filhos, muitos bens materiais, animais. Tinha sua esposa. Deus permitiu que ele estava tudo correto diante do Senhor, mas Deus permitiu que o inimigo tocasse nele. Deus permitiu, mas Deus falou para Satanás: você pode fazer tudo, mesmo não tira a vida dele, nem a sua esposa dele.
E tudo que Jó tinha, o inimigo foi roubado, destruiu, matou os filhos e todas as coisas que Deus já tinha dado para ele, Deus permitiu ser destruído. E Jó, continuando um homem íntegro, correto diante do Senhor, não tinha mais a riqueza, mas tinha o poder de Deus na vida de Jó. Depois do grande período de grande luta, Jó, Deus resgatou a sua saúde, resgatou os seus bens materiais, todas as riquezas materiais, animais, resgatou a sua esposa, resgatou. Deus permitiu os 10 filhos para ele, de novo. Ele viveu muitos anos de vida. Chama-se prosperidade. Deus quer que seja você homem, você mulher, cheia de poder, grande prosperidade do Senhor, em todas as áreas que você está precisando, em nome de Jesus. Então, meu irmão, todos nós sabemos ter uma vida de pedir a Deus, mas peça a Deus com sabedoria. E peça a Deus que não dá você dar brecha para o maligno, em nome de Jesus. Então, como eu falei para você, dois exemplos de riqueza. A vida, a sua riqueza, as duas foi dádiva por Deus. E Deus falou para Salomão: se você continuar, eu serei com você em todo o tempo. Você for para outros deuses, para outros povos, eu não estarei mais com você. Muitas pessoas acham que a riqueza, poder, ele pode todas as coisas. Nós temos que ser cheios de poder, toda prosperidade e riqueza na presença do Senhor. Essa é a mensagem que Deus está falando. Em nome de Jesus. Se a gente for lembrar, tantas riquezas que Deus derramou na vida de tanta gente, biblicamente falando. Até hoje tem gente que não está dentro da Bíblia, tem pessoas corretas diante do Senhor. Mas eu peço você, dando um outro exemplo, a gente orar, prosperidade na sua vida, dá um exemplo da prosperidade de Salomão. Abraão, um homem da fé, tudo que Deus falou para ele que ia acontecer, ele fez, exceto, teve um momento que ele não foi correto, né? Porque o negócio da sua filha, do seu esposo, quando ele passou por grandes provações, mas Deus não considerou tudo que foi feito correto de Deus para Abraão. Abraão estava com ele. Ele cometeu o grande erro de engravidar a escrava. Então não deveria, mas eu creio que Deus permitiu porque sabe que não faz parte do ser humano. Mas Deus perdoa aqueles que têm coragem de pedir perdão ao Senhor. Toda a riqueza que Deus derramou sobre Abraão, Deus não tirou. As bênçãos do Senhor, Pai, que está falando no coração, da alma, na vida de cada um de você. Tenha grandes riquezas, grande prosperidade, grande poder, mas que seja um homem dependente do Senhor, ter uma comunhão diária na presença do Senhor. Ainda que aos olhos humanos, que parece impossível de você ser um homem correto diante de Deus e correto às coisas materiais. Mas é possível. Deus deu a prova que é possível. Deus quer que você viva na vida no conforto, mas na presença completa diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tantas pessoas que começam e conquistam grandes riquezas. Isso vai para reinando, serão arruinados
porque não estavam em comunhão na presença do Senhor. Eu te peço, irmão, que essa mensagem que Deus está falando no seu coração, que Deus está derramando para você nessa noite, nessa madrugada, todas as prosperidades maravilhosas do Senhor na sua vida. Prosperidade na sua casa, prosperidade na sua empresa, prosperidade na vida financeira, prosperidade na vida sentimental, prosperidade no seu ministério, todas as bênçãos do Senhor, a sua fidelidade diante do Senhor. Seja um homem, uma mulher perfeita, próspera, correto aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu peço, cada um de vocês, vamos agradecer a Deus pela tua bondade. Que essa prosperidade que Deus está colocando no seu coração, você toma posse. Dá o exemplo, você não dá exemplo da riqueza, da prosperidade de Abraão, de Salomão, mas que seja o exemplo correto da sua riqueza, apesar de sua luta, mas seja um homem fiel diante do Senhor. O exemplo de Jó, a fidelidade de Abraão, homem rico, próspero, da presença do Senhor. E que todas as bênçãos Deus tem colocado no seu coração, toma posse. Deus vai te abençoar grandemente em todos os propósitos da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, Pai. E peço que todas as bênçãos na vida financeira, espirituais, eclesiásticas, todas as bênçãos, em todas as bênçãos que Deus tem colocado na vida de cada um de você, meu irmão, minha irmã, seja alcançado em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Pai, muito obrigado, Pai. Que nessa madrugada, nesta manhã, nessa tarde, o horário que sabe nessa mensagem, Pai, a grandeza, a bondade, a misericórdia que o derrama poderosamente no coração, na alma, na vida de cada um deles, meu Pai. Abençoa, Pai. Afasta toda a aparência de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que porventura envolvendo as coisas mundanas, mas que seja um homem correto diante do Senhor, Pai. E todas as coisas materiais, riqueza, poder, vem dado de Deus sobre você. E Deus não vai deixar você, as maldições da sua vida, se você seja um homem fiel, perfeito, agradável aos olhos do Senhor, Pai. Abençoa a sua família, abençoa a sua empresa. Deus abençoa poderosamente em todos os propósitos na vida de cada um deles agora, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a sua saúde na vida da sua vida, toda a saúde da sua família, todas as pessoas que sentindo seu coração prosperar, abençoar, resgatar de toda a ansiedade, todo perigo, todo mal, em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço, Pai, que essas palavras sejam as palavras proféticas no coração de todos aqueles que crê e permaneçam na presença do Senhor, hoje e sempre. Amém.